Estarei aqui com um braço da SBN falando um pouco. Todo dia é o dia de rim, é uma nova campanha que a SBN está lançando agora em 2026. Vivemos um momento em que estamos convivendo com um excesso de informações e acabamos nos perdendo em tanto conteúdo que é disponibilizado e muitas vezes não sabemos até diferenciar a origem da qualidade das fontes. Então, nessa palestra, vou ensinar um pouco sobre cuidados, mas também vocês vão ter orientações de também como buscar novas informações caso precise depois desse evento. Então, para começar, eu sou José Carlos Veloso, sou médico nefrologista, uma especialidade que às vezes não é comum, a maioria das pessoas conhece mais a cardiologia, né? A nefrologia para alguns é novidade, não sei para vocês como é. Sou médico nefrologista, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia, faço parte, né, eu sou coordenador do Departamento de Doença Mineral Óssea, da doença renal crônica do Hospital do Rim. Sou também preceptor da residência de nefrologia da Santa Casa, né, trabalho diretamente com a capacitação, formação de novos nefrologistas. Só que o mais importante, a minha maior conquista, é a minha família. Eu sou o marido da Heloíse, da pequena Helena e do Henrique. Por que eu trouxe essa imagem? Para lembrarmos de pessoas importantes da nossa vida. Então, compartilhe as informações que iremos compartilhar com vocês ao longo desse dia, com pessoas que são realmente importantes para vocês. Durante aqui essa palestra, então, vou falar um pouco da Sociedade Brasileira de Nefrologia, vou explicar o que é o nefrologista, vamos entrar para falar um pouquinho do rim e suas funções, vou entrar na doença renal crônica, dos cuidados e compartilhar algumas fontes aqui para vocês. Então, inicialmente, vamos descobrir aqui quem é a Sociedade Brasileira de Nefrologia. É uma entidade que foi fundada em 2 de agosto de 1960. Principal entidade médica que congrega nefrologistas e profissionais de saúde dedicados ao estudo e tratamento das doenças renais no Brasil. Simplificando, é uma entidade que está preocupada na formação contínua, na educação continuada dos nefrologistas. Ela tem a preocupação com o desenvolvimento de pesquisa, em desenvolver protocolos de tratamento para uniformizar o tratamento em todo o país, né, prezando pela qualidade dessa assistência do especialista, como também tem o foco educacional para a população, que serão os braços que eu comentarei em breve com vocês. A sociedade também ela é responsável por realizar a prova de título. Um nefrologista hoje, para ser formado, ele leva 6 anos do ciclo básico. Depois dos 6 anos, ele tem que fazer uma residência de clínica médica, que são mais 2 anos, para finalmente fazer mais 2 anos de nefrologia. Após o término disso, ele recebe o seu diploma de nefrologista, registra isso no CRM, onde ele vai receber um código de registro, onde está o seu diploma lá de especialista, que pode ser conferido no site da SBN. Ainda é um pouco manual, né? O médico precisa ir lá, então, se o médico muda de estado, ele tem que levar o diploma, o registro de especialista para cadastrar, senão não vai aparecer como especialista dentro do Conselho Regional ou Federal de Medicina. Então, a sociedade, ela criou uma prova em que ela tenta avaliar a formação desses nefrologistas. Então, acabou a residência, ele está apto a exercer. Se ele, porventura, quiser prestar a prova, ele vai, é voluntário, né, vai lá fazer essa prova e a sociedade vai testar os seus conhecimentos de forma teórica e prática. E quem, porventura, conseguir passar, irá receber o título de especialista em nefrologia, que é uma das maiores
honrarias que o especialista tem em sua formação. Até 2024, o nefrologista não tinha o seu reconhecimento, como tem o dia do médico, não tinha o dia do nefrologista. Em comemoração à fundação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela definiu em 2024 que a partir dessa data, 2 de agosto, seria o dia do nefrologista. E passou a comemorar anualmente, mas nessa data ela premiou alguns nefrologistas com uma medalha comemorativa simbolizando esse marco dessa data. Isso foi um vídeo promocional que a SBN colocou, junto com a Casa da Mulher, produziu essa medalha e presenteou os nefrologistas durante o Congresso de 2024, Congresso Brasileiro de Nefrologia. Foram produzidas apenas 100 unidades dessa medalha e em 2024 foi presenteado os nefrologistas. Aqui está a medalha em que vocês vão observar a homenagem ao primeiro dia do nefrologista e o ano aqui, 2 de agosto, em que começou a ser comemorado o dia do nefrologista. Tem o símbolo no verso da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu tive a honra de ter uma dessas medalhas que eu guardo com muito carinho na minha casa. Voltando no braço educacional da SBN, né, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, é desenvolvido a campanha do Dia Mundial do Rim e também um novo braço, que é o Todo Dia é Dia de Rim. O Dia Mundial do Rim é realmente mundial, ele vai estar acontecendo, né, no mesmo momento em todas as partes do mundo, em que as regionais vão estar divulgando conhecimentos sobre saúde renal para a população. Então, tem essa campanha de conscientização da população dos problemas renais. É uma campanha que já acontece há 2 décadas, começou em 2006, e dentro dessas campanhas, a SBN vem incentivando a dosagem da creatinina para avaliar a questão da função renal. Essa aqui foi a campanha que aconteceu em março desse ano, em que vocês vão poder ver alguns da nossa equipe aqui presente, né, que participaram da campanha e que estão também participando dessa campanha, que vocês poderão ver todos eles aí, alguns deles, né, que estão aí presentes conosco, nos ajudando. Então, essa campanha, Todo Dia é Dia de Rim, ela foi lançada agora em abril de 2026, tem o propósito de reforçar a conscientização da prevenção, o diagnóstico e o tratamento dos problemas renais de forma constante. Então, a sociedade está preocupada em dar continuidade, em não ser apenas no dia, naquela semana do Dia Mundial do Rim. Com isso, ela está soltando conteúdos toda quinta-feira dentro dos seus canais de comunicação, com orientações para que todos tenham consciência dos problemas renais. Essa campanha, ela vem muito do estudo que foi realizado em 2025, durante a campanha do Dia Mundial do Rim. Então, em 2025, 20 regionais da Sociedade Brasileira de Nefrologia, todos esses verdes aí, participaram com a coleta de dados, contribuindo para essa pesquisa. Durante a pesquisa, o objetivo era ver quantos dos participantes tinham uma taxa de filtração glomerular, né, a capacidade desse rim estar filtrando, abaixo de 60 ml por minuto. De forma grosseira, a gente tenta facilitar a comunicação e a gente fala para os pacientes que está filtrando menos de 60%. É uma forma mais simples de trazer essa comunicação. E durante a pesquisa, foram usados o teste rápido da creatinina usando um equipamento chamado Novamax Pro, que é semelhante a um aparelho de glicemia, né? Um aparelho portátil. Durante a campanha eles já foram coletando e avaliando a taxa de filtração glomerular. Aqui vocês vão poder observar, isso aqui eu filmei no congresso de 2024, em que eles estão dosando a creatinina. Eles
previamente já configuraram ali o aparelho, a idade do paciente e o sexo, para poder fazer o cálculo. Vai coletar agora o sangue dessa paciente e em 30 segundos já vai dar o resultado. Durante a apresentação de 2024, era uma grande novidade que estava lá dando fila para fazer testes, mas o preço ainda não estava muito convidativo para estar adquirindo esse equipamento ainda para o dia a dia. A tendência é do custo reduzir, fazer prática da rotina de atendimento. Na consulta, a gente já dosar uma creatinina do paciente. Então, lá em 30 segundos, olha lá, a maquininha apitou, já vai dar a creatinina do paciente e a taxa de filtração glomerular dessa paciente foi de 82 ml/minuto. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Então, esse equipamento foi configurado previamente, não é só dosar ali, colocar a gotinha de sangue, que ele vai dar o resultado, não. Precisa dar as informações, né, de idade e sexo, para ele poder fazer o cálculo e dar esse resultado. Então, durante essa campanha de 2025, foram feitas as coletas, mas tinha uma seletividade de quem podia participar da pesquisa. Então, de todos que estavam passando no Brasil, se ele tivesse idade superior a 18 anos ou um fator de risco, ele era selecionado para participar da pesquisa. Então, os fatores de risco são esses aí: idade superior a 60 anos, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, histórico familiar, litíase, histórico de ira, obesidade, anti-inflamatórios. Esses eram os critérios que a SPN colocou para poder participar. O resultado, que é importante aqui para a nossa conversa aqui hoje, era o seguinte. Então, a pesquisa ela foi focada em quem tinha fator de risco para a doença renal crônica. Idade superior a 18 anos, né? Tem 18 ou mais. Desse grupo, 40% deles tinham uma taxa de filtração abaixo de 60 ml/minuto. A estatística mundial é que de 20 a 30% dos pacientes com fator de risco tem algum grau de doença renal crônica. E aqui a gente encontrou um número maior, que foi 40% nos testes realizados. E outro ponto interessante é que apenas 35% dos participantes conhecem os fatores de risco. Olha só que interessante. A pessoa sabe que tem pressão alta, ele sabe que ele é diabético, ele tem consciência da obesidade, mas ele não tem consciência que esses fatores de risco levam à doença renal crônica, né? É desconhecimento da grande maioria, 65% das pessoas não têm consciência, e esses dados, eles reforçaram a sociedade a ampliar essa campanha, criando um novo braço, que é todo dia, é dia de rim, reforçando com a população sobre a importância dos cuidados renais. Agora eu vou falar um pouquinho da função do nefrologista. O nefrologista é o médico que, de forma simplista, é o médico que cuida do rim, né? Então ele vai cuidar para que vocês não evoluam com a doença renal crônica, né? Não chegue em estágios finais precisando de uma hemodiálise, de uma diálise peritoneal, de um transplante, né? Então é um médico que está ali preocupado com a prevenção, mas se o paciente, porventura, venha precisar de cuidados a mais, ele está ali apto para fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, de forma simplista, eu coloquei aqui algumas funções do nefrologista, né, que é cuidar aí da doença renal crônica, da hipertensão arterial, das infecções de repetição urinárias, de cistos renais, das nefrites, dos cálculos renais. O nefrologista é que indica e acompanha a diálise e o transplante renal. Agora vamos falar um pouquinho do rim e suas funções. Quem está ouvindo aí, bate uma palma. Muito bem, está todo mundo prestando atenção então, muito bem. Quando a gente pensa em rim, a gente pensa em quê?
Pode gritar aí, não precisa ter vergonha não. A gente pensa na água, o que mais? Xixi. Mas tem uma coisa que passa na cabeça sua e vocês não estão querendo me falar, dessa tecnologia aqui. É ou não é? Todo mundo pensa no filtro. De forma grosseira, isso aqui seria um rim, né? Que faz a filtração. A gente coloca uma água suja na parte superior, vai ter uma vela que vai separar essa água da sujeira, e embaixo a gente vai ter uma água potável para consumo. E o que separa seria uma membrana. Só que o rim, ele é muito mais do que um filtro. O rim é de uma tecnologia muito superior que a inteligência artificial que está todo mundo aí valorizando tanto. E vocês vão ver isso aqui comigo ao longo dessa palestra. Então, o rim, inicialmente, todo mundo pensa como a vela daquele filtro que eu demonstrei ali para vocês, que vai estar separando as sujeiras, filtrando, né, as sujeiras do corpo. Aí já começa um grande diferencial. Aquele filtro deixa passar o que é bom, água limpa, né? Aqui não. Ele tem uma complexidade maior. Ele tem que deixar passar a sujeira. O que é de bom, ele tem que guardar, né? Ele está aqui dentro da nossa barriga, que a gente chama de abdômen, né? Vocês estão vendo o fígado, um pouco abaixo aqui, vocês vão estar percebendo os dois rins. Que imagino que vocês estão pensando na vela, né, como um filtrão. Vocês vão ver que não é um filtrão. Em que essas mangueirinhas aqui, né, que a gente chama de artéria e veia, elas estão levando o sangue por todo o corpo. O coração está batendo ali, bombeando, né, uma bomba, distribuindo o sangue por todo o corpo. E parte desse sangue, ele é direcionado para o rim para ser filtrado por uma artéria, que é o mais claro, vocês vão ver que é um vermelho, e uma veia é o que retorna para o corpo, né, esse sangue filtrado, que daqui a pouco vocês vão ver também. Tudo que foi filtrado vai descer o que não é de valor para o nosso corpo, que não foi importante, vai passar pelo ureter em direção à bexiga. Então nós temos aqui essa tubulação aqui, levando o sangue para o rim, filtrou, volta, e o que não prestou vai para a bexiga, por essa tubulação que a gente chama de ureter. Cortamos o rim aqui no meio, vocês conseguem ver que a tubulação, ela vai ficando cada vez mais fina, e que o rim não é bem um filtrão, que nem a gente estava pensando naquele filtro de barro. A artéria, que é o vermelhinho, está chegando o sangue, e ela vai ficando cada vez mais fina, indo direções aos microfiltros que a gente tem. São células especializadas que vão fazer a filtração desse sangue. E após essa filtração, vai retornar por essa tubulação azul o sangue limpo, e o que não for importante será descartado pelo ureter em direção à bexiga. Um rim tem por volta de 1 milhão de néfros, que é esse filtrozinho, essa célula especializada, que é essa parte colorida aqui. Ele é o néfron, tá? Então a gente vai ter o sangue entrando nessa unidade filtradora e saindo aqui o sangue limpo, e o que filtrou vai estar entrando nessa estrutura e sendo drenado aqui pelo que a gente chama de tubo coletor. Então tem várias dessas unidades nessas pontinhas aqui. Então são 1 milhão de unidades, entre 800 mil a 1 milhão e 200 néfrons que tem em cada rim. Então a gente tem o coração bombeando aí o sangue, e esse sangue, o corpo da gente, coloquei aqui um homem de 70 quilos, 60% do nosso corpo é água. Isso aqui é para o homem. A mulher 50%, o idoso homem 50% e a mulher idosa 45%. Mas esquece isso, o importante é aqui. O homem de 70 quilos, jovem, 60% dele é composto por água, né? E essa água ela está distribuída no nosso corpo
dentro das células, entre as células e dentro das tubulações que eu estou falando para vocês que está passando o nosso sangue aí. Então, 28 litros, né? Então, dos 42 da água total, que é 60%, 28 está dentro das células e 14 litros vai estar fora da célula. Essa mangueirinha que é a tubulação aqui representada, então aqui vai estar passando o sangue. Essas bolinhas vermelhas, a gente chama elas de hemácia, e que a tubulação, ela tem uma composição mista. Por que mista? Porque a gente vai ter a água do extracelular aqui, mais a água que está dentro das células, né? Então, vai estar dentro do intravascular, que vai compor o volume do sangue, que está aqui, o plasma, mais as hemácias, dando 5 litros de sangue circulando em nosso corpo, levando em consideração a um homem de 70 quilos. Esse coração, ele vai bombear ali de 25% a 25% do sangue em direção ao rim, que tem mais ou menos 150 gramas cada. E desse fluxo, que é os 20, 25% que eu falei para vocês, vai ser em torno de 500 a 650 ml por minuto de sangue passando por esse filtro aí, pelo rim. Desse sangue, né, dos 500, 600 ml, 650 ml que vão estar passando aqui para filtração, parte dele, que vai ser o ultrafiltrado, ele vai entrar aqui, que representa 20% desse fluxo que eu estava falando para vocês. Então, de 120 a 100, mais ou menos, é o fluxo de sangue que vai estar sendo filtrado por esse componente que a gente chama de néfron. Esse volume, quando você calcula de 100 a 120 ml por minuto entrando aqui, significa que ao longo de 24 horas, né, um dia, passará 172 litros. Eu acabei de falar para vocês que o sangue desse exemplo são 5 litros, né? Então, nessa situação que nós estamos falando de uma filtração de 34 vezes o volume em 24 horas. Então, o rim está ali a todo instante, né, fazendo essa filtração. E como eu falei, ele tem a preocupação de não deixar passar o que é importante. Então, o que é importante que entra aqui, esses segmentos vai pegar de volta o que é bom. Então, o que vai ser eliminado vai ser 1,2% desses 172 litros dia. Então, nós estamos falando por volta de 2 litros de xixi sendo produzido por dia, porque 98,8% vai ser reabsorvido, porque ele quer poupar água, né? Senão a gente é desidratado. Então, esse rim, ele tem esse cuidado de eliminar tudo que é sujeira, toxina. Quando o carro está ligado ali, a combustão ali, queimando a gasolina, o produto final ali é aquela fumaça saindo do cano de descarga que está sendo eliminado. Nosso corpo é a mesma coisa, o metabolismo é o motor que está ali funcionando, queimando energia e está sobrando resíduos que precisam ser eliminados. Então, vai ter ácidos, vai ter ureia, vai ter várias toxinas que esse rim vai jogar para fora. Ele também vai regular a quantidade de água para a gente não desidratar. Então, se eu bebo muita água, eu vou urinar mais. Se eu bebo pouca água, ele vai reter para ninguém morrer desidratado, retendo o máximo de água possível. Então, aquele volume que eu mostrei para vocês vai oscilar de acordo com a hidratação de cada um, né? E vai poupar também os íons, né? Sódio, potássio, cálcio, fósforo. Muita gente faz reposição aí, né? Gatorade, na atividade física. Ele tem cuidado com essa poupação de íons. O rim também solta substâncias que comunicam com outra parte do corpo, né? Em que ele controla, ele participa do controle da pressão. Então ele solta substâncias que faz controlar a nossa pressão aí durante todo o dia. Ele também produz substâncias que conversam com a medula para produzir o sangue. Então, quem manda o sinal para produzir o sangue é o rim.
Por isso que pacientes que têm doença renal crônica fazem anemia. Ele perde essa capacidade de comunicação com a medula. A gente precisa ofertar medicamento para o paciente não ter anemia. Também é o rim que faz a ativação da vitamina D, a vitamina da moda aí. As pessoas estão tomando suplementação de vitamina D, exposição ao sol. Essa vitamina é uma vitamina D inativa, ela precisa ser ativada. E quem faz essa ativação é o rim. Então vamos entrar aqui na doença renal crônica. Daqui a pouco eu vou falar o conceito para vocês, mas a doença renal crônica está em 10% da população mundial. Entra naquela estatística que eu falei para vocês de 20 a 30% dos pacientes com doença, com algum fator de risco, tem doença renal crônica. E a Organização Mundial de Saúde espera que até 2040 seja a quinta principal causa de óbito do mundo. Os fatores de risco para doença renal crônica, né? Então, coloquei aqui tudo que vai favorecer o desgaste do seu rim. Então, a diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, a obesidade, o histórico de familiar, o uso indiscriminado de medicamentos nefrotóxicos. A gente tem um abuso muito grande, todo mundo gosta de comprar anti-inflamatório na farmácia, né, com a dor de garganta, ou está com uma dorzinha de cabeça, né? Então toma o diclofenac, um ibuprofeno. Então acaba usando medicações sem orientações médicas que podem acabar sendo lesivas ao rim. Então quem tem a doença renal crônica, um problema no rim, vou falar aqui dos principais sinais e sintomas. Então a gente vai apresentar inchaço nas pernas, no rosto, ou seja, o rim está perdendo a capacidade de controlar a água, que é uma função importante que eu falei para vocês. Então ele perde a comunicação e começa a acumular água no corpo, desenvolvendo inchaço. Outra característica é a presença de espuma ou sangue na urina, né? Tem gente que vai fazer o xixi, parece que tem um depósito de sabão em pó lá, né? Daquele espumeiro lá, tem que aparecer lá, você abre o olho, tem alguma coisa acontecendo com o seu rim, né? Não é para ficar dando espuma quando for urinar. Desconforto urinário, né? Uma infecção urinária, uma dor lombar, uma pedra ou a própria infecção. Pressão de difícil controle. Lembra que eu falei que o rim solta a substância que controla a pressão? Essa substância pode estar sendo liberada de forma descontrolada, levando a uma pressão de difícil controle. É quando os cardiologistas falam, vão lá pedir ajuda para os nefrologistas, né? E aparecem esses pacientes lá para a gente dar o suporte. Fadiga, fraqueza, olha só, anemia, né? O rim não está conseguindo produzir as células vermelhas, aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês, né? Então o paciente está tendo fraqueza, está juntando sujeira, está tóxico o meio desse paciente, né? Então começa a ter vontade de vomitar, ou tem vômitos o tempo todo, perda do apetite, ou seja, o seu corpo não está conseguindo eliminar as sujeiras que deveria estar eliminando. Então, aqui são alguns sinais e sintomas de problemas renais. Claro, isso aqui precisa de avaliação do médico para fazer diagnóstico diferencial também, né? Não é todo mundo que está com a perna inchada que vai estar com doença renal, ele pode estar com insuficiência cardíaca, né? Então, vamos ter cuidado também para ninguém sair médico aqui dando diagnóstico de nada aí. Então, a definição de doença renal crônica, ela é quando o rim tem menos dos 60% que eu expliquei para vocês de capacidade de filtração. Então, aqui a gente entra já num critério de doença renal crônica. Mas se esse paciente tiver acima de 60%, mas tiver alguma outra alteração, ou seja, está urinando proteína, espuma, né, que a gente está conversando, está apresentando sangue, tem um ultrassom mostrando alteração na estrutura do rim, isso também faz parte do diagnóstico de doença renal crônica, mesmo com a filtração superior a 60. Mas um detalhe dessa definição é o fator tempo. Essa alteração tem que estar presente por mais de 3 meses, porque se for menos do que isso, a gente está considerando uma lesão renal aguda, que é um processo transitório que precisa de acompanhamento da mesma forma e que pode evoluir para doença renal crônica se não conduzido adequadamente. Então, a doença renal crônica ela tem essa classificação em estágios de 1 a 5, em que a capacidade de filtração superior a 90 seria a normalidade, porém, ele vai ter a classificação 1 de doença renal se ele tiver alguma alteração, né?
uma perda de proteína, um ultrassom, ele tem uma classificação 1 mesmo, acima de 90. E a classificação inferior ali abaixo de 15 é quando ele tem a falência dos rins, e o rim não vai estar funcionando adequadamente. Mas um cuidado que a gente tem que ter é que o rim também envelhece, né? A gente acha que a gente é cabelo branco, ruga, que é sinal de envelhecimento. Não, o rim também envelhece. Ele perde a capacidade de filtração ao longo da vida. Aqueles néfrons tem lá 1 milhão, mas eles vão morrendo ao longo da vida. Então, depois dos 30, 40 anos, é quando a gente começa a apresentar as perdas da idade. E essa perda, ela oscila entre 0,5 a 1 ml por ano, com uma média de 6 a 8% por década. Então, um paciente de 80 anos, eu vou considerar que a filtração normal dele seria 90, ele tem 80, vou considerar os 40 anos, ele perdeu por volta de 40% desse rim. De 90, então, é esperado, de uma perda pela idade, dele ter 50% do rim funcionando. Então, aqui vocês podem ver, nesse exemplo, um paciente com 50% do rim funcionando, ele teria uma classificação 3A, que estaria aqui. Só que um fator de mau prognóstico é a intensidade que esse paciente perde proteína no rim. Por isso tem essa tabela lateral. Se estiver perdendo muita proteína, a evolução da perda da função renal ela é mais rápida. Então, o normal aqui está de 30, o intermediário de 30 a 300 e superior 300, o mais grave, em que abaixo de 30, que é normal, é esperado uma perda progressiva de 0,5 por ano, que está dentro do processo do envelhecimento que eu falei para vocês. Mas quem está num A3, acima de 300, é esperado uma perda superior a 10% por ano, né? Então, se facilitar, cai na diálise. Tem uma perda muito rápida da função renal. E aí fica todo mundo preocupado. E quando é que entra na diálise? Para entrar na diálise, a gente tem uma referência teórica do valor 15 aqui, tá? Uma referência, por que teórica? Não é porque o paciente está com a função de 13 que eu vou pôr na diálise. Se esse paciente está bem clinicamente, os exames estão bons, o paciente está alimentando, vida ativa, não vai ser um número que vai fazer com que eu coloque ele em diálise. Mas o contrário também é verdadeiro. Digamos que ele esteja com 18, mas ele está todo inchado, com a pressão descompensada, passando mal, eu não vou ficar esperando chegar abaixo de 15 para botar ele em diálise. Então, o número é uma referência. Diabéticos tendem a entrar mais cedo, então, próximo aí dos 10 a 15, e não diabéticos abaixo de 10, normalmente, mas não é uma regra. Tem suas exceções. Então, o paciente entrou em falência. Essas imagens aqui eu fiz por inteligência artificial, tá meio estranha, não é bem assim não, já vou adiantar, mas é só para ter uma ideia aqui, porque isso aqui foi feito com inteligência artificial e às vezes pode dar direitos autorais, alguém reclamar, então vou produzir a minha aqui. Então, o rim não funciona mais, a gente tem que oferecer uma terapia renal substitutiva. Que esse paciente, ou ele vai fazer diálise, a diálise desse paciente seria a diálise peritoneal ou a hemodiálise, ou esse paciente vai para um transplante, né? Então, todos aqui são terapias substitutivas renais. No primeiro, ali que é a diálise peritoneal, que a gente é uma referência do norte de Minas, só o Hospital do Rio de Montes Claros faz, são encaminhados, todos os centros encaminham para a gente para fazer essa modalidade de tratamento. A gente coloca um catéter na barriga do paciente, né, aqui no abdômen, e a gente vai infundir uma solução, um líquido, que vocês podem observar aqui, uma água azul, que vai ser direcionada para o abdômen, onde vai ser feitas as trocas. Essa solução, ela puxa a sujeira para dentro dela. Então, vocês vão ver que o azul vai migrar para um laranja aqui, e o volume também vai mudar. Então, vocês podem observar aqui o nível azul e o nível aqui do laranja vai estar mais alto. Ou seja, além da sujeira, vai conseguir tirar
o excesso de água que tem no corpo e vai ser drenado para essa bolsa aqui embaixo. O SUS disponibiliza um equipamento para diálise, uma máquina, em que esse paciente faz diálise durante a noite. Então ele vai dormir, se conecta lá e a máquina fica colocando, tirando essa solução durante toda a noite. É feito todos os dias, tá bom? É uma modalidade de tratamento que não prende ninguém em casa. Se alguém quiser viajar, conversa com a gente, fala, eu estou querendo ir para Porto Seguro. Tem que ser com antecedência, né? Não dá para falar assim. Tem isso, o paciente já chega falando, eu vou amanhã, aí complicou. Por quê? As bolsas a gente vai pedir para entregar no lugar. Então a gente vai mandar a quantidade de bolsa para lá, para você fazer a sua diálise lá em Porto Seguro, e aí vai ter o suficiente para ficar o tempo que você definiu. Vai ser uma semana, vai ser 15 dias, vai ser um mês, vai ter bolsa o suficiente. Não dá para depois que você definiu, querer aumentar o tempo, que não vai chegar uma carga nova. Então tem que ser tudo definido previamente, e o restante vai ser entregue na sua casa para você continuar fazendo o seu tratamento. Aqui em cima tem a hemodiálise, aqui no meio a hemodiálise. A máquina tá tudo errado isso aqui, mas o importa é só o entendimento. Tem o sangue que vai sair do paciente, passar nessa máquina para limpeza e retornar para o paciente o sangue limpo. Tem soluções que vão produzir um banho de filtração que vai passar no filtro para estar absorvendo e eliminando as sujeiras. Isso aqui é mais ou menos a simplificação da máquina, que tem detectores para não proteção do paciente, em direção aqui agora o filtro, saindo as sujeiras e retornando para o paciente. E temos também a questão do transplante, né? Então que a gente tem os rins doentes e um transplante aqui. Volto a lembrar que isso aqui é uma inteligência artificial, né? Esse rim vai ter que ser implantado, costurado aqui, ó, nessas mangueirinhas que estão aí, e também o ureter lá na bexiga. Mas dá para dar um bom entendimento aqui para vocês. Isso aqui é uma evolução dos pacientes em diálise, tá? De 2021 até 2025, em que a gente quase quadriplicou o número de pacientes nos últimos 25 anos. Então, tem muita gente fazendo diálise, isso é um dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A tendência agora é do envelhecimento da população, então doenças crônicas estão cada vez mais presentes com esse envelhecimento da população, e doenças crônicas, diabetes e hipertensão é o clássico deles e representa, de forma simplista aqui, 60% dos pacientes entram em diálise por causa de pressão ou diabetes. A gente tem pequenas oscilações aqui em hipertensão e diabetes, mas se for fazer uma média, é mais ou menos 30% para cada um. E os outros 40% é as outras causas, glomerulopatias, doenças de cistos renais, outras causas e indefinidos. Então, com esse aumento da expectativa de vida, a gente tem aumentando o número de pacientes com idade avançada em tratamento dialítico. A maioria ainda está entre 45 e 64 anos, mas estamos vendo um aumento da população com idade mais avançada fazendo a terapia dialítica. Isso aqui é um dado do Ministério da Saúde, que foi publicado no ano passado, referente aos transplantes de 2024, que o Brasil ultrapassa a marca de 30 mil transplantes por ano de rim. Em 2024 foram 6.320 transplantes renais. A gente teve uma queda no período de pandemia, mas rapidamente recuperamos o volume de transplantes no país. Aqui é a indicação do Ministério da Saúde para doação cadáver, né, de quem pode estar na lista, que também está dentro do protocolo das diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e que, se o paciente não tiver uma contraindicação, todos que estão em diálise, né, vão estar cadastrados nessa lista para doador cadáver, se não tiver uma contraindicação. O paciente em tratamento conservador é aquele que ainda não entrou na terapia de substituição, né, renal. Então, ele tem que ter abaixo de 10. Então, entra aquele número que eu falei para vocês, né? Ele pode estar abaixo de 15, então aqui, ó, abaixo de 10 está lá no tratamento conservador e vai participar dessa lista e poder ser transplantado sem ter entrado
na terapia dialítica. Os pacientes com idade inferior a 18 anos, eles podem estar com 15%, né? Menor que 15%, então eles têm essa flexibilidade, assim como os diabéticos também, com 15%. Então, como cuidar do rim? A gente falou aqui da doença renal, né? E da diálise, que é o que todo mundo tem, mas tá, como é que eu posso cuidar desse rim? Quem está me ouvindo, bate uma palma. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Parece mais do mesmo, mas ninguém faz. Quem bebeu água hoje? Muito bem. Eu tenho um ritual que eu acordo e já bebo um copo de água. Isso faz parte da minha rotina como escovar os dentes. Então, todo dia de manhã eu bebo um copo de água e também quando eu vou dormir eu bebo um copo de água. Fora ao longo do dia. Então, a hidratação frequente é extremamente importante. A desidratação é deletéria, faz mal para o rim, né? Então, a gente tem uma hidratação frequente ao longo do dia. Aí a pessoa fala, mas beber quanto? A hidratação, se a gente for fazer um cálculo de orientação, é 30 ml por quilo, tem oscilações na literatura, mas vamos pegar o valor de 30. Um paciente de 70 quilos, que foi o exemplo lá, seria por volta de 2,1 litros, né? Mas é por volta de 2 a 3 litros, mas isso vai da particularidade de cada um. Uns vão precisar mais, outros vão precisar menos. Como assim? Não adianta eu falar para um trabalhador braçal que está lá no sol batendo uma foice, ele vai falar para mim, eu bebo 5 litros só na parte da manhã. Eu mandar ele tomar 2 litros, ele vai morrer. Vai estar desidratado, né? Então eu tenho que ter esse entendimento da realidade de cada um sobre a hidratação. E diante dessas dificuldades, da particularidade de cada um, uma dica que ajuda muito é olhar o xixi. Como é que está a cor do xixi? Tem muita gente que fala, nossa doutor, meu xixi está escuro demais, com um cheiro horrível. É o xixi concentrado, tem mais sujeira do que água ali. Por isso está dando esse odor e por isso que ele está tão escuro. Agora, se você está bem hidratado, ele vai estar clarinho. Já vai perder essas características. Então, uma dica é, está urinando escuro, vamos beber água, que você está desidratado. Se está urinando mais clarinho, está tendo uma boa hidratação. Tem o hábito de carregar uma garrafinha de água dessas transparentes para poder ver a evolução do consumo de água ao longo do dia. Porque senão a gente acaba esquecendo, quando ela é transparente, toma um stole, não tomei nada de água ainda. E aí eu começo a me hidratar de forma mais regular. Fazer uma dieta equilibrada, com baixo teor de sódio, né? Então, nós estamos na era da alimentação processada. Todo mundo quer comer sanduíche, é muita gordura, batata frita, né? Colesterol descontrolado. Então, vamos buscar uma alimentação mais saudável, né? Frutas, verduras, legumes, com baixo teor de sódio. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o consumo de sódio seja 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, sal de cozinha, 5 gramas do sal de cozinha vai ter os 2 gramas do sódio que deve ser consumido diariamente, né? No máximo esse valor. O brasileiro consome o dobro. Então, a gente precisa rever o tempero da nossa culinária, que é muito rica em sal. Buscar atividade física regular, né, para combater o sedentarismo, a obesidade. A atividade física vai melhorar o trofismo muscular, vai aumentar o metabolismo nosso. Então, esse metabolismo acelerado vai gastar mais gordura, vai combater a obesidade, que é fator de risco para diabetes, tem associado à resistência insulínica, à hipertensão. Então, olha só a obesidade levando a problemas de saúde renais, diabetes, hipertensão, resistência insulínica. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação. Evitar os fatores agravantes, o cigarro e o álcool, né? O tabagismo aqui leva uma perda acelerada da função renal. O diabético tipo 2, quando ele para de consumir o álcool, o cigarro, tem uma redução de risco já de 30%, bem significativo. Evitar o álcool, né?
que está associada a mais de 200 tipos de doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, insuficiência cardíaca, a cirrose, né, problema do fígado, do pâncreas, a pancreatite. Então, tem várias patologias, mas o álcool, ele inibe a conversa do rim com o nosso sistema nervoso central, que libera a substância falando para o rim, segura a água que está desidratado. O álcool trava isso aí. Com isso, o paciente começa a urinar, fala, ô, cerveja é bom, né? O trem é diurético. Todo mundo gosta, tá certo. Então, vamos ter cuidado com os fatores agravantes aqui. Quem já mediu a pressão esse ano? Muito bem. Muita gente. É um hábito que, de maneira geral, a pessoa não tem o costume de olhar como é que está a pressão. Quando ele olha, já está com níveis altíssimos, é um hipertenso já há muito tempo, com lesões renais, oculares, vasculares, né? Então, é importante olhar a pressão, isso é um cuidado, é cuidar do seu rim, cuidar da sua saúde, né? Acompanhe a pressão. Você é hipertenso, tome os seus remédios regularmente. É um fator de risco controlável. 60% que estão em diálise entram por hipertensão e diabetes, são doenças controláveis, né? Dá para evitar, a gente precisa tratar. Claro, a pessoa que chega nas fases tardias, a gente vai tentar segurar o máximo do tempo para não entrar em diálise. A gente não faz milagre, né? Um rim danificado não tem conserto. Tem gente que chega no consultório falando, doutor, como é que eu faço para recuperar meu rim? Eu falei, não dá. O rim da gente é como a mão, eu falo para eles. Perdeu um dedo, cortou, vai aprender a viver com 4. Não vai nascer outro dedo. A gente precisa cuidar do rim para a gente não ter essa perda permanente aí. Cuidar da glicose, da glicemia, né? Olha o excesso de doce aí. Os diabéticos terem esse cuidado. Falei para vocês, diabético entra mais cedo. Falei lá do número dos 15, né? O diabético entra mais cedo, próximo dos 15, ou seja, a diabetes é mais lesiva. Tem que ter esse cuidado. Não usar medicação sem orientação médica, esse abuso de medicamentos tóxicos. Tem paciente que adora ir fazer exame, né? Ô, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer uma tomografia do corpo todo. Eu quero ver até o dedinho do pé, o fio de cabelo. E pode colocar contraste. Contraste é tóxico. Além de tomar radiação pelo exame, você ainda vai tomar uma substância que é lesiva para o nosso rim. Então, vamos ter uma conscientização de realizar somente quando indicado esses exames. Bem, aqui eu quis simplificar um pouco para vocês, para cuidar do seu rim, quem eu acho que de vocês aí, seria importante realizar pelo menos um exame simples de urina e uma creatinina. Se você é hipertenso, diabético, obeso, tem uma idade superior a 60 anos, tem histórico familiar de doença renal crônica, você tem doença renal crônica, faz uso de remédio anti-inflamatório de forma indiscriminada, faça uma urina e retina para dar uma verificada como está os seus rins. A gente precisa antecipar o problema, né? Dá para antecipar, né? Não dá para... Tem paciente que chega para a gente para dialisar e fala assim, eu não estava sentindo nada, descobri agora, por acaso. Recentemente entrou um paciente novo, menos de 30 anos, que ele descobriu com mal-estar, medir a pressão, estava alterada, extremamente alta, trabalhando, foi dosar, tudo alterado, já entrou direto em diálise. Então, vamos ter essa preocupação aí de fazer uma verificação. Voltando na campanha do rim, da Sociedade Brasileira aí, todo dia é dia de rim, esse aqui é um dos vídeos que ela soltou para a população. Você sabia que a gente trabalha 24 horas por dia por você? E que a maioria das pessoas só lembra da gente quando algo dá errado? A doença renal é silenciosa. Não dói, não avisa. Mas existe uma forma de detectar cedo. E é simples. 2 exames mudam tudo. O exame de urina e o de creatinina no sangue. Eles mostram se a gente está funcionando direitinho ou pedindo socorro. E quem interpreta esses resultados é o nefrologista. Cuide da gente! Alerta, né? Da urina rotina e da creatinina. Sal demais sobrecarrega a gente. Você anda esquecendo da água.
A automedicação não é inofensiva. Seu corpo precisa se movimentar. A gente pode adoecer em silêncio. Mas dá pra prevenir. Cuida da gente, que a gente cuida de você. Tudo bem. Onde buscar informação? O site da Sociedade Brasileira tem vários conteúdos direcionados para a população. Então, visite o site da Sociedade, vai ser bastante útil, bastante informação. No meu site eu publico também algumas informações sobre doença renal crônica, nefrolitise, pedra dos rins. Entra lá. Esse vídeo, essa palestra aqui, eu estou gravando ela nesse momento e vou disponibilizar para vocês no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem assistir depois, entre lá. E eu estou começando esse canal agora, vai ter esse vídeo disponível para vocês reviverem essa experiência. Então fica aqui algumas lembranças dos cuidados dos rins. Muito obrigado pela presença de todos. Ao longo do dia vamos estar aqui passando várias orientações para vocês. A equipe do Hospital do Rim, mais os nossos parceiros vão estar aqui coletando exame de creatinina para aqueles que tiverem indicação, verificando a pressão de vocês, a glicemia, olhando a questão do peso. A gente tem nutricionista aí para dar orientações sobre dieta, se vocês estão com dúvida de dieta, ou qualquer outra dúvida, não só nutricionista, psicólogo, assistente social, médicos. Então, estamos com a equipe para dar todas as informações que vocês precisarem. Estarei aí disponível para qualquer dúvida de vocês. E muito obrigado aí pela atenção.